Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Pessoal, vou dar início ao capítulo 20º de 1964, O Elo Perdido. São capítulos grandes e por conta disso eu tenho que dividir pelo fato de não ter espaço suficiente, ok, pessoal? Então vamos lá. 1964, capítulo 20, O Golpe, entre aspas, né? Antes, durante e depois. O capítulo anterior nos esclarece que, em 1964, foi um ano de grandes mudanças no Brasil, também para o serviço de inteligência tchecoslovaco. Com os acontecimentos de 31 de março, a época de trabalho fácil dos espiões comunistas acabou. Não pretendemos aqui descrever o golpe, entre aspas, militar e as suas causas ou consequências, tampouco entrar em disputas históricas, avaliando as motivações dos golpistas ou influência de outros países. Descreveremos apenas como o serviço de inteligência tchecoslovaco reagiu, o que se sabia, o que não sabia, como a central e os residentes avaliaram a situação e, principalmente, que mudanças ocorreram no trabalho do primeiro departamento da STB. Temos também à disposição documentos do Arquivo Nacional Tcheco, apresentando uma análise para o Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia dos acontecimentos de 1964 no Brasil. E vamos demonstrar como os acontecimentos foram vistos pelos comunistas de Praga. Eles se basearam nas informações da Embaixada, do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco e do PCB. Apresentaremos, assim, o ponto de vista de trás da cortina de ferro, sem afirmar, no entanto, que essa lente é a correta ou é objetiva. Relembramos novamente que todos os materiais discutidos aqui eram estritamente confidenciais até 1966. Estavam destinados a um pequeno grupo de decisores do partido e funcionários operacionais do Serviço de Inteligência. Em janeiro de 1964, a residentura no Rio, assim como todas as outras residenturas da STB no mundo, recebeu de Praga uma circular ordenando o uso do novo sistema de código que indicava as fontes das informações adquiridas. Até aquele momento, os relatórios eram escritos em um estilo bem mais livre e, mesmo que fossem enviados em formato codificado, apresentava a fonte de informações pelo nome, ou seja, codinomes, né, dos agentes. A partir de então, em vez do codinome do autor, deveria ser usado um código de 5 dígitos. O primeiro dígito identificava o agente, que era o contato secreto, contato ou figurante. O segundo significava o local onde foi adquirida a informação. Vale a pena citar os dígitos os dígitos e seus respectivos significados, pois isso ajuda a compreender a hierarquia dos ambientes trabalhados. Número 1 significava cercanias diretas do chefe de Estado, ou seja, gabinete presidencial, assessores do presidente. O número 2 era o governo, ministros, funcionários do governo. Número 3, parlamento. Número 4, Ministério das Relações Exteriores, o MRE. O número 5, Ministério da Guerra, círculos materiais. O número 6, Ministério do Interior, Serviços de Segurança. O número 7, Ministério do Comércio, Ambiente Comercial. Número 8, funcionários restantes da área do governo. Número 9, ativistas políticos. Número 10, ativistas de partidos progressistas e nacionalistas. Número 11, significava os comunistas. Número 12, funcionários das embaixadas estrangeiras. Número 13, funcionários da ONU. Número 14, funcionários da OTAN. Número 15, funcionários da CEE.
Número 16, funcionários das organizações governamentais internacionais. Número 17, jornalistas em posições de influência e bons contatos com o governo. Número 18, jornalistas menos influentes. Número 19, os círculos científicos. Os número 20, círculos da igreja. Número 21, ambientes de imigração. O dígito seguinte, terceiro no código, determinava a credibilidade da informação. Na escala de 1 a 6, em que 1 significava que a informação era credível e procede de uma fonte verificada. Se fosse 2, a informação é credível e vem de uma fonte não verificada. Já 3, na escala, é provável, mas é preciso verificar. 4, é improvável. 5, pode ser uma desinformação. E 6, a informação é baseada em documentos que serão avaliados por intermédio de serviço de mensageiro. O dígito seguinte diz respeito às consequências da notícia, ou seja, caso resulte dela alguma continuação, as tarefas deveriam ser realizadas. O quinto dígito deveria especificar a data da aquisição da nota. Assim, o código completo pode ter a seguinte especificação, significando que a seguinte especificação: 5, 4, 1, 2, 13/02, significando que a informação foi adquirida pelo agente Fred, por exemplo, de funcionários do Ministério da Guerra, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, que a informação é credível e favor enviar tarefas complementares. A informação foi adquirida dia 13 de fevereiro, no caso aqui, né? Tá colocando, em dezembro de 1963. Em dezembro de 1963, a Residentura recebeu uma lista com a recomendação de orientar as suas fontes de informação. Na passagem de 1963 para 1964, a Residentura do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco tinha à disposição, no Brasil, 15 agentes e contatos secretos, ou contatos, graças aos quais adquiria informações e recebia apoio às operações. Esse número não incluía a larga base de contatos que, sob condições favoráveis, podia ser usada na execução de diferentes operações ou na coleta de informações úteis. Em outubro de 1963, foi elaborado em Praga plano de trabalho para a Residentura no Rio de Janeiro, de setembro de 1963 a 1964, fecha aspas. No início do texto está registrado que as condições de ação na América Latina, abre aspas, contra o inimigo principal são mais favoráveis do que nos Estados Unidos, fecha aspas, pois na América Latina a, abre aspas, situação política é bem mais amistosa, assim como o ambiente operacional, fecha aspas. Fora, abre aspas, exceções, não existem observações sobre nossos funcionários e, quando acontece alguma observação, é algo muito raro e pontual, fecha aspas. O otimismo com relação aos países da América Latina se explica, pois a histeria anticomunista era muito menor que nos Estados Unidos e as populações locais tinham fortes convicções anti-americanas. Além disso, era possível trabalhar os latinos explorando seus interesses materiais, pois o nível de vida nesses países era bem inferior. Mesmo assim, consta o alerta para não banalizar a questão da, abre aspas, conspiração em nosso trabalho, fecha aspas, pois, abre aspas, uma tranquilidade aparente e formas primitivas de observação feita pela inteligência local não significa que o inimigo principal não esteja interessado em nossas atividades, fecha aspas. Nesse documento foram escritos planos audaciosos de operações ativas que já estavam em atividades ou que logo começariam a ser realizadas. O documento menciona 6 operações.
a Operação Ativa Lavina, Classec, Liga, Jiskra, Harlem e Mars. O objetivo da Operação Classec, que seria realizada em cooperação com a Residentura do México, era agir contra políticas exterior americana em relação ao Brasil, comprometer a CIA e os ambientes pró-americanos de direita no país. As outras AO tinham dimensões continentais e envolviam todas as residenturas na América Latina: México, Caracas, Bogotá, Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, La Paz, Havana e Santiago. A partir dos objetivos das diferentes operações, o Serviço da Inteligência nomeou uma nova organização estudantil progressista, que no caso seria a Operação Ativa Jiskra. Empreendeu uma campanha contra a discriminação racial nos Estados Unidos. A Operação Harlem atuou contra a Aliança para o Progresso, no caso, a Operação Ativa Liga, e os Peace Corps, Operação Mars. Temos também a lista exata da rede de agentes e suas possibilidades. Em relação às atividades contra a Embaixada dos Estados Unidos e contra a USIS, foram engajados 4 agentes com os seguintes codinomes: Leandro, Cano, Marcos, o codinome anterior era Ceres, e Cate, codinome anterior Paulo. Para o trabalho, junto ao gabinete presidencial, foi designado o já conhecido Leto, contato secreto, e os agentes Lata, codinome anterior Cecil, e Lago, também Willy. Trabalhava na seção de códigos do Ministério das Relações Exteriores. Na linha do Ministério das Relações Exteriores, a contra-inteligência brasileira seria trabalhada pelo contato MAU e pelo agente Lobo. A este último foi também designada a tarefa de ocupar-se da contra-inteligência militar, da qual ocuparam-se também os agentes Lar e Macho. A rede de agentes selecionadas para a política de influência era formada por Macho, Keller, Lar e Leto. Nesse planejamento foi feita uma análise de trabalho de 3 residentes em ação no Brasil: Escorepa, Peterka e Moldan. O primeiro deles estava de férias em Praga durante a elaboração do plano e passou por uma entrevista detalhada. Segundo a nota, na ocasião estava presente um assessor, um representante da KGB, que cumpria a função de conselheiro para o serviço tchecoslovaco, e os camaradas Borek, Dominik, Ierzerski, Escorepa, Nesvadba e Bacalar. Borek era o chefe da seção de operações ativa. Dominik era suplente do chefe da seção americana e os outros nós já conhecemos. Eram residentes e que conheciam bem o Brasil, trabalhando então na seção americana. Em relação ao ambiente e às ótimas condições de trabalho descritas, vale a pena citar as diretivas designadas ao camarada Moldan, que recebera a ordem de retomar as relações com Lauro, com quem o serviço de inteligência trabalhara anteriormente como contato secreto. Essa colaboração foi interrompida por 1 ano e agora o contato deveria ser restabelecido e aprofundado, pois a possibilidade de aproveitar Lauro para as operações ativas também era levada em conta. Até o momento não confirmamos o plano de ativar o contato com Lauro, ou seja, Almino Afonso. Segundo os documentos da STB, esse era o nome da pessoa que recebeu o codinome Lauro. Sobre as atividades da Residentura durante 1963, a Central concluiu que, em comparação ao período anterior, houve uma pequena melhora. A qualidade das informações enviadas melhorou e até 5 de dezembro já eram 302.
Para o ano seguinte, foram designadas aos funcionários do Serviço de Inteligência tarefas que determinavam as prioridades. 1. Posições e ações políticas, econômicas e militares do inimigo principal, Estados Unidos, né, no Brasil, e a política do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos. 2. Influência da Revolução Cubana no Brasil e a política exterior do governo brasileiro em relação a Cuba. Política do governo brasileiro em relação à Tchecoslováquia e aos outros países socialistas. Questões básicas da vida política do país. Política da influência da República Popular da China no Brasil. China já naquele tempo, né? Em janeiro, Praga enviou ao Rio o relatório do colaborador Majomir, descrevendo a observação de uma delegação do governo brasileiro que esteve na Tchecoslováquia. Trata-se de algum agente tcheco que agia no país e como acompanhava a delegação de um governo. Com certeza era funcionário do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério do Comércio Exterior. Baseando-se nas conversas com o embaixador Barroso, Mosmir relatou que, abre aspas, a posição do presidente João Goulart é relativamente boa, pois grande parte do exército está ao lado dele, fecha aspas. O chefe da delegação, o embaixador especial Regis Bittencourt, tinha a mesma opinião. A residentura, então, começava o ano com boa disposição, já que havia sido elogiada pela Central. Possuía planos ambiciosos e a convicção de que não havia obstáculos para que os resultados fossem ainda melhores do que o ano anterior. De qualquer maneira, a situação dos espiões tchecoslovacos e sua autoconfiança notam-se também na execução da Operação Ativa Touro, operação que não havia sido planejada e sobre a qual encontramos menções nos relatórios dos diversos residentes na pasta de correspondências operacional de 1964. Em fevereiro de 1964, por exemplo, Peterka relata, abre aspas, a Operação Touro, execução 11-14/2. E na mesma pasta há também um elogio aos espiões pela execução da operação. Tudo ia bem até demais. O cumprimento desta operação, assim como a participação da Operação Ativa Plamen, demonstra o profissionalismo do serviço de inteligência, que estava em condições de realizar não só as atividades planejadas, como também de reagir rapidamente às novas circunstâncias e executar uma operação de maneira que seguisse funcionando sozinha e causando danos aos Estados Unidos sem a necessidade de ingerência dos oficiais ou dos agentes. É verdade que a situação no país era difícil. Diversas situações agravaram a luta política entre as diferentes forças, mas a STB estava convencida de que tinha tudo sob controle, de que era capaz de agir com eficiência e até influenciar o desenrolar dos acontecimentos. Possuía uma rede de agentes bem distribuída que lhe dava acesso a informações sigilosas. Estava convencida de que, se não tivesse ambições tão grandes como conduzir uma guerra civil descrita no capítulo 15, durante o acionamento da Operação Ativa Luta, 3 anos antes, teria condições de fazer o que planejava e muito mais. O, entre aspas, golpe de 64. Os acontecimentos de 31 de março a 1º de abril de 1964 foram uma surpresa total para o serviço de inteligência tchecoslovaco. Assim como já descrita desconspiração do oficial do serviço de inteligência e a detenção de seu colaborador Mané, o jornalista da CTK Strafelda,
O golpe de Estado, né, a derrubada de Jânio Goulart, a facilidade com que os generais mudaram o regime político no Brasil, sem encontrar grande resistência da estrutura do governo anterior, nada disso entrava na cabeça dos analistas da central da STB em Praga. Perguntavam-se como é possível que a residentura no Rio, tão elogiada, não sinalizou nada antes? Porque ainda em 2 de abril de 1964 relatou que a posição de Goulart era, entre aspas, forte? E isso não é tudo. No dia seguinte, a residentura questionou a vitória da reação. Somente em 5 de abril, o registro da residentura expressa a suposição de que os militares, abre aspas, aproximaram